E aí, beleza? Eric Wendel aqui. E olha, hoje eu trouxe um material incrível para você sobre monitoramento de aplicações. Na era de AI, nunca foi tão importante entender o estado da sua aplicação, entender a velocidade dos seus itens, como as suas APIs estão se relacionando e, claro, problemas graves que você provavelmente nem saiba que está acontecendo por aí. Para isso, eu trouxe uma ferramenta importantíssima também, que eu já mostrei em outros vídeos aqui, que é o Grafana, que vai servir para coletar métricas, coletar logs, coletar traces e, claro, mostrar tudo isso num dashboard para você. Mas, já quebrando o spoiler, eles implementaram aí um assistente incrível que com alguns prompts você já consegue sacar relatórios e entender o que pode estar acontecendo na sua aplicação, assim como criar alertas, receber esses alertas no seu Slack, no seu Discord e assim por diante. Então, antes de começar, já sabe, né? Deixa o like no vídeo aí pra me ajudar. Pô, a gente sabe que conteúdo como esse é bem escasso aqui no YouTube. E, claro, se inscreve no canal, que assim o YouTube vai te avisando sobre os próximos conteúdos que eu vou fazendo. Por último, eu quero também que você deixe um comentário aqui pra mim, para eu entender o que você quer aprender aqui no canal, né? Eu tenho bastante conteúdo para compartilhar, mas os conteúdos são baseados no que você que tá aí do outro lado pede. Perfeito? Então, sem mais delongas, bora começar! Como eu falei, monitoramento na era de AI, ou desde sempre, foi um problema em como a gente administra tudo isso. Guardar logs, guardar traces e métricas, geralmente é uma tarefa confusa ou até complexa e até custosa, porque o volume de dados geralmente é muito alto e a gente acaba sofrendo entender como que a gente armazena esses dados e como que a gente tem que estruturar tudo isso e, claro, trazendo para o lado on-premise da coisa, exige geralmente um especialista dessa área. Por isso eu trouxe uma ferramenta muito legal para te mostrar como facilitar tudo isso e olha que legal, sem gastar um centavo. Para começar, eu já criei uma aplicação, como eu já te disse. Essa aplicação ela vai injetar todas essas informações via protocolo OpenTelemetry, que é um protocolo aberto que você pode aí usar em qualquer tipo de aplicação, seja qualquer linguagem de programação e vai funcionar igual. Perfeito? Para começar então, eu já vou compartilhar a minha tela bonitona aqui. E aqui eu tô na página do Grafana. Então, primeira coisa aí, você pode usar o Grafana open source no seu Docker Compose, aí no seu Kubernetes, se você quiser, como eu tenho feito muito na minha infraestrutura. Mas como eu te falei, normalmente trabalhar com esse tipo de aplicação é complicado, porque a gente tem que guardar aí um grande volume de dados. E quando a gente precisa investigar um problema grave, se esses dados não estão bem formatados, bem correlacionados, fica complicado entender um problema. Então aqui a gente vai usar o Grafana Cloud, que é também um parceiro desse vídeo aí. Você vai lá criar sua conta gratuita, não vai precisar criar qualquer tipo de cartão de crédito. É bem simples, é só criar, o link tá aqui embaixo para você poder acessar. A primeira coisa que a gente pode ver aqui é esse grande painel. Cara, tem muita coisa que a gente pode fazer. E aqui você pode ver que eu já tenho um chat, né? Eu acho que essa aqui é uma grande novidade aí do Grafana para a gente poder fazer perguntas e tentar correlacionar. Se não abriu para você, tem esse ícone aqui em cima, ó, que você pode clicar nele e você pode ver aí, claro, depois de você criar a sua conta. Perfeito? Então, cara, tem muita coisa bacana. Você pode criar dashboards, você pode visualizar os seus dados, então métricas, né, pra gente relembrar também. Métricas são os dados acumulados aí do tempo de resposta da sua aplicação, quanto tempo demorou aí uma query de banco de dados e assim por diante. Logs é basicamente os prints que a gente vai deixando ali no nosso log, para a gente entender em qual linha que passou, qual que é o processo que deu erro, se um if deu certo ou não. E a gente tem o trace, que é propriamente um código, né? Um mapeamento de que linha de código teve um problema ou que linha de código executou aquela coisa e a gente consegue acumular tudo isso. Uma das coisas mais legais aqui é que a gente consegue correlacionar também esses traces, ou seja, eu consigo correlacionar que uma API chamou outra API, que chamou um banco de dados, que de repente coletou informações de um arquivo e tudo isso você consegue ver na árvore de execução. Então isso aqui é poderosíssimo e se você não usa na sua aplicação em produção, você provavelmente ou está gastando muito dinheiro com outros competidores por aí, ou simplesmente está cego e aí esperando o pior acontecer. Então bora lá, como que a gente começa essa brincadeira? Para começar, você pode dar uma navegada, né? Tem várias aplicações demo na própria plataforma aqui, mas eu quis trazer algo mais próximo da vida real, mais próximo de produção.
Então aqui embaixo a gente pode ver quais tipos de monitoramento que a gente faz. Então, no momento que você inicializa o seu Grafana, ele já sobe uma pancada de serviços para você automaticamente. Se eu clicar aqui em Data Sources, olha o tanto de aplicações que a gente pode ter. Então, aqui eu vou fechar esse assistente só para a gente poder ver o que tem aqui dentro. Então você pode ver que tem um lock, então aí a ferramenta do Grafana para armazenar os logs. A gente tem aqui gerenciamento de cardinalidade, né? Acho que é para ver analytics, para poder entender os seus dados. Cara, tem muita informação bacana aqui, ó, que eu não precisei fazer nada. Ele simplesmente subiu para mim aí no momento que eu criei a minha conta. Então, o que nós vamos fazer? A nossa aplicação vai simplesmente apontar para o Grafana e o Grafana vai distribuir os dados. Que dados são esses? Dados de métricas, ou seja, relações do HTTP, dados de trace, ou seja, serviços, qual serviço chamou o quê, qual linha de código chamou o quê, e claro, os nossos logs, que a gente está mais que acostumados por aí. Perfeito. Então, para mostrar algo real, né, o meu objetivo aqui não é ser bem um tutorial, que já tem a documentação deles, mas eu quero te mostrar o quão poderoso é isso e o quão fácil você pode interligar suas aplicações com aí muita simplicidade. Perfeito. Depois, cara, navega nos menus aí que tem muita coisa que nem eu descobri até hoje. Vamos aqui para Home de novo. Aqui na Home a gente tem algumas informações de monitoramento. A gente pode já fazer perguntas para o assistente, mas eu vou aí partir do princípio de como foi a minha jornada, né? Como que eu realmente fui nesses caras. Então, eu fui aqui no OpenTelemetry. Então, o OpenTelemetry é o padrão que a gente já vem usando. Tem vídeo aqui no canal também usando o OpenTelemetry, é um protocolo para colher dados. E olha que fácil. A gente vai selecionar o SDK do OpenTelemetry, ou seja, se o Grafana não funcionar algum dia, você pode trocar aí para a ferramenta que você quiser, sem mexer no seu código. O código permanece o mesmo, porque o SDK é do OpenTelemetry. A linguagem de programação, eu vou escolher JavaScript nesse caso, então eu vou monitorar uma aplicação Node.js, mas no Grafana também tem ferramentas de monitoramento do front-end. Mano, isso aqui tá incrível. Você pode escolher qual tipo da infraestrutura. Eu vou selecionar Linux, beleza? Porque eu tô no Mac aqui, eu tô usando a minha aplicação local, que eu já vou te mostrar funcionando, mas ela não tá no Docker. Eu simplesmente vou dar um npm start e eu quero ver esses dados chegando pra gente lá no nosso painel do Grafana. Perfeito, dei o next e aí a gente tem algumas informações, ou seja, eu poderia usar o OpenTelemetry Collector. Vamos imaginar que lá no seu Kubernetes, ou vamos supor que na sua infraestrutura AWS, Google, etc., você já tenha o OpenTelemetry Collector, só que por alguma razão você quer redirecionar os dados além do que está vindo já para a sua infraestrutura, você pode mandar para o Grafana Cloud também e ver esses dados aí, qualquer diferença de um lado para o outro. Eu vou partir do princípio que você não tem nada. Vou partir do princípio que a gente vai iniciar uma aplicação do zero e simplesmente enviar tudo que a gente possa para o OpenTelemetry aqui do próprio Grafana. Selecionei Direct. A gente tem que criar aqui também um token. Então, sei lá, eu vou colocar aqui, sei lá, EW Academy. Vou dar um Create Token. Você pode copiar esse token, mas eu percebi que na próxima etapa ele já mostra pra gente aí o token. Então, eu vou basicamente ignorar este token por hora. Perfeito. O que a gente precisa fazer nesta etapa? Agora, você precisa instalar aí o OpenTelemetry, né? Então, a minha aplicação que eu preparei para você já tem todas as dependências instaladas, mas repara, não é uma dependência do Grafana. A gente está usando o protocolo aberto, open source, e a gente vai usar ele para enviar os dados aí para a nossa aplicação. Perfeito. Então, já tenho ele aí, só que o que eu quero, o que eu vou precisar, são essas variáveis de ambiente. O que é isso? Aqui a gente apontando qual que é o serviço que vai receber os dados de OpenTelemetry, como a gente vai fazer a autenticação, qual o protocolo que ele vai usar para comunicação e assim por diante. Perfeito? Eu vou deixar nessa tela por enquanto para a gente ir lá para o nosso código e ver como isso funciona. Perfeito. Então, nessa demonstração, eu criei uma aplicação aí que, de propósito, ela gera um problema aí dentro do código que a gente vai tentar descobrir qual é ele. Então, o que acontece aqui? A gente tem aí o nosso util.config e é basicamente onde eu adicionei aqueles dados do Grafana, né? Então, ó, cada um dos links, o meu token eu já adicionei ele aqui também. E lá no meu OpenTelemetry, que eu já tenho todo o SDK, eu já coloquei ele aqui para receber os headers e enviar os dados aí da melhor forma possível. Então, aqui eu já tenho algumas boas práticas, né? Ao invés de eu receber o dado,
e enviar diretamente para a cloud, eu espero um momento, eu seguro todos esses itens aí em memória e depois eu subo para a cloud para que a gente processe os dados em batch, né? Processe em lote para que a gente não tenha qualquer tipo de sofrimento. Só isso, mano. É uma aplicação Fastify simples que tem simplesmente 2 endpoints. Então a gente tem um health check aqui e eu tenho aí o cara que vai ficar fazendo aí as nossas requisições. Então, para cada cenário eu tenho uma inicialização. Se eu entrar nele lá, a gente consegue ver o que ele está fazendo. Então, ó, na rota ele vai registrar, mas eu não quero nem pensar no código fonte disso aqui. Eu quero executar. Eu já sei que tem algum problema, porque eu desenhei essa aplicação, mas a gente vai partir do princípio que a gente nem sabe que tem um problema. E a gente quer visualizar isso a partir do Grafana e ter o poder nas nossas mãos. Essa aplicação, inclusive, era uma aplicação que eu já venho usando em algumas demonstrações aqui no canal, e eu usava uma pancada de serviços, e cara, eu tive que fazer cada uma das configurações na mão. Aqui eu simplesmente vou apontar o OpenTelemetry e daqui por diante eu lido diretamente com a nuvem sem qualquer tipo de sofrimento. Perfeito. Que mais? Bom, só isso, cara. Uma vez que a gente colocou lá as variáveis de ambiente lá no nosso útil, né, ou simplesmente colocar no arquivo .env e ler esses dados, a gente já vai ter aí acesso a ver os dados chegando lá no Grafana. Então, para começar, eu tô aqui nessa pastinha Luminous, né? Porque você pode ver que ela tem mais de uma pasta, né? Então, ó, tem o underline Luminous e eu tinha separado entre infra e ele. Então, aqui dentro de Luminous, a gente vai simplesmente executar aí o npm start, que não tem nada demais, ó. Simplesmente executa o arquivo TypeScript diretamente. Então, vou dar um npm... Ah, na verdade, a gente precisa, antes, na pasta anterior, a gente precisa subir o banco de dados, né? Porque ele trabalha aí com PostgreSQL. Então, para a gente ver qual que sobe, ó, o PostgreSQL é o nosso infra-up. Então, eu vou selecionar o infra-up, npm run infra-up. Ele vai subir o Postgres, a gente pode ver que o Postgres já está saudável, já subiu. Agora a gente entra na pasta Luminous e agora sim a gente pode executar o npm start. Ou seja, ele vai começar a enviar dados lá para a nossa aplicação. Então, ó, eu já vejo aqui que está dando alguns erros, né? Não sei que é erro, mas ó, aparentemente é erro do código interno, mas não tem nada a ver com o Grafana. Nesse momento, eu já vou basicamente pular, porque aqui ele ia fazer um check, mas eu já vi que não deu erro nenhum log, eu posso já começar a caminhar pelos meus dados. Então, se eu entrar aqui no drill down, você pode ver quais tipos de dados você pode relacionar ou visualizar. Então, eu tenho métricas e ele tem a explicação. O que é as métricas, o que eram os logs, traces e até profiles. Vamos lá nas métricas, vamos entender o que são as métricas. Então, ó, eu tenho métrica de quanto tempo de HTTP estava sendo executado, quanto que o banco de dados está demorando, que tipo de operações foram executadas e até ferramentas ou informações internas do próprio Node.js, porque eu estou usando o OpenTelemetry e ele já traz tudo isso informação para a gente. Beleza, por enquanto eu estou navegando. O ideal é a gente criar dashboards, a gente criar alertas, mas eu vou partir agora do princípio que a gente simplesmente está conectando o Grafana e a gente quer visualizar o que pode ter acontecido para a gente ter os quick wins, para a gente ter o resultado na cara e já falar, olha, posso melhorar aqui e aqui com poucos comandos. Beleza, se eu for agora em logs, a gente pode ver, já posso ver que tiveram nessa aplicação aqui 304 erros, então tem um erro processando, já vi que deu um timeout, mas eu não sei o que é isso ainda, e eu nem quero olhar o código, eu quero que o assistente me ajude para fazer isso depois. Eric, por que tem duas aplicações diferentes aqui, né? Porque cada vez que eu inicializo essa aplicação, eu gero um novo ID para que eu tenha aí um nome diferente para a gente poder visualizar. Se para você não aparecer o seu, tenta mudar aqui o seu data source, ó. O meu tá exatamente o nome da minha conta, ó. Então tem um Eric Wendel Logs e tem algumas outras coisas que é do próprio Grafana interno, ó, que eu acho que eu nem sei se ele gera. Acho que aqui ele vai gerando os relatórios para você, para verificar quanto que você tá gastando e te ajudar a ter uma melhor visibilidade. Perfeito? Beleza, já vi que tem um erro aqui, não sei o que é, mas em produção a gente geralmente cria um alerta, né, para quando der um tipo de problema, mas eu só tô experimentando a ferramenta. Eu vou fazer com que o próprio assistente mostre pra gente o que está acontecendo. Então, ó, nos traces, a gente pode ver que o data source aqui é Eric Wendel Traces. Eu posso ver que ele gerou uma pancada de trace aqui, ó. Isso nos últimos 30 minutos.
Então eu tenho cada um, lembra que é o rastreamento das requisições, ó. Então essa aqui já deu um erro, não sei o que é, não vou olhar direito, pra gente até não dar spoiler. Mas eu tenho aí os atributos, né, qual que é o endpoint que ele bateu, qual que é o IP que a gente tá usando, qual que é o URL e assim por diante. E ó, aqui a gente já pode ver que tem algumas informações legais que a gente já pode falar para o próprio assistente verificar. Antes desse assistente sair, o que é normal da gente fazer? A gente escrever queries como se fosse do SQL. E aí, meus amigos, aí o trabalho é grande, porque cada um tem uma linguagem de programação diferente e fica difícil de entender. Aqui eles usam o PromQL, que é uma linguagem bem popular para métricas, traces e etc. Tá bom. Então, eu já vi que alguma bucha aconteceu, eu não tenho alerta configurado, a minha aplicação simplesmente, eu liguei ela em produção, meus clientes começaram a usar e eu já comecei a ver o que pode ter aqui. Então, o que um humano normal faria? A gente olhar, vamos entrar log a log, vamos entender quem que gerou esse problema até que a gente gere o fix da nossa aplicação. Então, eu vou simplesmente aqui entrar no Grafana, e ele já traz aqui, ó, um monte de prompts pré-logados pra gente aí que a gente pode ver, certo? Eu vou fazer o seguinte, ó, repara que ele já pega o contexto, então se eu mudar para logs, aqui embaixo ele vai mudando o contexto e a gente vai falando aí como um assistente, cara. A gente pode enviar prints, a gente pode pedir para ele editar dashboards e assim por diante. Cara, isso aqui para mim é game changer. Se eu não me engano, isso aqui tem até no open source. No projeto open source você consegue executar também, mas cara, na nuvem é muito mais simples, ainda mais que tem aí uma taxa gratuita muito conveniente. Beleza, então eu cliquei em qualquer um deles aqui, logs, métricas, posso selecionar qualquer um, mas como o Traces foi o último que a gente olhou, na verdade acho que o Traces vai ser mais fácil para ele visualizar. Eu vou falar o seguinte, eu vou clicar em logs e eu vou pedir para ele verificar que problema que aconteceu e para ele correlacionar essas 3 bases de dados. Para quê? Para que a gente tenha o valor completo e assim a gente sabe exatamente a linha de código que a gente precisa corrigir. Então eu vou olhar, vou falar, como que é o nome da aplicação? É Aluminous, certo? Tem 2 chamado Aluminous aí, acho que esse aqui é o mais antigo e esse aqui é o mais novo. Então eu vou falar o seguinte, check what is happening. Na verdade, a gente pode até perguntar, cara, o que a gente pode fazer aqui, né? Então, sei lá, what can you help me with my application? Mais genérico impossível, né? Ele vai bater lá, verificar pra gente, ó, ele vai falar, olha, posso olhar logs, posso verificar métricas, posso verificar dashboards. E uma coisa que eu vou te mostrar depois é que você pode até fazer integrações. Então, pelo chat, ele pode verificar para você, trazer o relatório completo e gerar aí o pull request para você no GitHub ou no seu repositório, cara. Incrível demais. Então, eu vou perguntar aqui, ó. The Aluminous app is showing some errors. Correlate. Não sei se eu escrevi certo. Correlate. Traces, logs, metrics, and show me a full report on what could be happening and the exact line of code. Então repara, ele vai consultar cada uma das nossas bases de dados automaticamente, vai bater lá, ó, nos data sources, vai verificar os logs, vai verificar os traces, vai verificar as colunas. E repara, eu não dei nenhum tipo de contexto para ele. Ele já entendeu isso automaticamente. E para mim o mais doido é que isso aqui é de graça, né? Então olha que bacana, ó, ele já pegou aí alguns erros, ó, ele já sabe que teve alguns problemas no banco de dados, eu preciso visualizar mais, tá indo lá e tá fazendo a administração pra gente. Então, em dias que você tem problemas, que a aplicação cai do nada, cara, ou aconteceu algo catastrófico, você não precisa mais ficar entrando cada uma das bases de dados aí na sua aplicação, verificando logs. Você pode vir aqui no chat direto e falar, cara, teve um problema, tem uma bucha, o que aconteceu? E a gente tem essa informação na cara. E, putz, isso aqui, para mim que trabalho aí como especialista em performance de aplicações, isso aqui tem sido uma mão na roda, porque o meu tempo de investigação é muito mais curto. Eu já consigo sair desde o 0 até um pull request aí com poucos prompts no nosso caso. E olha que bacana, ó, ele trouxe os logs de erros, trouxe aí a informação, ele criou já dashboards pra gente, olha que bacana.
trouxe, olha, mano, fez até o Mermaid, né, o relatório do que tá acontecendo, e ele falou, olha, tem um bug na main linha 52. Ele tá abrindo a conexão do Postgres e nunca encerra ela. Então, o que acontece? Quando o pool de conexões, o máximo de conexões que a gente pode ter é alcançado, ele simplesmente começa a dar timeout. E olha que bacana, ele já trouxe até o fix para mim. Então, olha outras coisas legais. A gente pode ir nessa aplicação específica, a gente pode criar um alerta de erros, cara. Para você aí, que provavelmente já viu isso no passado, sabe o quão difícil que é criar esses alertas na mão e até criar um dashboard automaticamente. Meus amigos, isso aqui muda todo o jogo pra gente que tá ali na linha de frente em operação. Mas não vamos pular já para falar que tá certo, né? Vamos verificar. Então, eu vou pegar essa linha que ele gerou, vou lá para o meu editor de código e eu quero verificar se essa linha realmente faz sentido ou não. Então, eu vou fechar isso aqui. E ó, vou entrar lá, então, colei ela, linha 52, exatamente ela, que é o comentário que eu deixei, olha lá, ó. Ele vai, de propósito, fazer um leak de conexões, e se eu quisesse, eu já poderia gerar aí o meu pull request. Então, meus amigos, isso aqui é incrível, muda completamente aí a forma com que a gente vem trabalhando. Eu, pessoalmente, encontrei aí vulnerabilidades nas aplicações, encontrei atacantes das minhas aplicações dessa forma também, porque eu falei, cara, tô recebendo alertas aqui, o que tá acontecendo nesses alertas? Simplesmente mando o AI trabalhar, recebo o alerta e já consigo simplesmente trabalhar ali como um copiloto. Vou mandando, vou fazendo outras coisas, vou verificando que outras coisas podem ser, quando o relatório está completo, eu simplesmente a executo. Então, como eu falei para você, uma das coisas legais para você dar uma olhada é na parte de integrações. Então, eu posso perguntar para ele, sei lá, how can I connect my GitHub repo so you open pull requests? E você pode conversar com ele aí o tanto que você quiser, né? Olha lá, ó, Integration Settings, então eu vou clicar aqui pra gente já ver. Repara que o chat não sai, né? Então a experiência do usuário ficou incrível por isso aqui. A gente tem aqui o setup, ó, então eu posso fazer o quick setup do meu GitHub muito rápido e ele já vai criar pra gente aí, cara. Isso aqui pra mim é muito legal mesmo. Perfeito. Que outras coisas você pode fazer com o Grafana aí, cara? Você pode linkar também outros data sources, né? Então, tô aqui trabalhando com os projetos que já são do Grafana, mas vamos supor que você tem, sei lá, um PostgreSQL que está em outra infraestrutura, você só tem acesso ao URL, cara, você pode conectar ele, ligar gráficos e, claro, usar o assistente para poder trabalhar com ele também. Bom, Eric, tô gostando muito, achei muito legal, mas, pô, eu não gostei muito de ter que sair do meu editor. O que eu posso fazer? Meus amigos, aí é outro nível. O que você pode fazer? Você pode usar o Grafana MCP, que eu já mostrei aqui no canal também, para ele poder fazer perguntas, só que, usando o Grafana MCP, você vai usar os seus créditos aí do seu editor. A forma que eu estou mostrando direto lá da nossa interface, você não vai precisar gastar nada. Ah, Eric, beleza. Queria ainda fazer pelo meu editor. O que eu posso fazer? Aí você pode simplesmente usar o Grafana CLI. Então a gente pode vir aqui no Grafana Assistant Chat. Ele vai abrir esse editor lindo pra gente. E eu vou perguntar aqui, sei lá, how many errors happened to the Aluminous app in the last 5 minutes? E a gente vai ter uma experiência similar. Eu gostei muito de fazer direto pela web. Por quê? Porque na web ele já vai me mostrando links, eu posso sair clicando. E para mim eu fui muito mais rápido usando ele do que abrindo o meu editor, do que abrindo o meu CLI. Ó, ele falou que não encontrou Aluminous. Eu não sei se eu tenho que colocar um nome específico, ó. Vamos ver se... Vou pegar aqui métricas. Vamos ver se a gente pega o nome aqui, ó. Esse está nos últimos 15. Try this app. Eu acho que é porque... Não, vamos ver. Olha lá, ele vai bater no Prometheus. Eu acho que nesse caso ele vai tentar verificar métricas. Ó, logs agora, tá batendo no lock. Olha que bacana, 120 erros ocorreram. Já são 24 erros por minuto e assim por diante. Então a gente pode verificar, lembrando que aqui eu não estou gastando crédito de AI, beleza? Se você quiser, você também pode fazer. Bom, tem muita coisa legal dentro dessa aplicação. Eu vou falar algumas coisas para que você possa pesquisar depois, que é muito bacana. Então,
Vamos supor que você está com um data source aqui que não é tão legal, ou simplesmente o nosso assistente precisa de mais contexto. Você consegue criar skills, ó. Acho que a gente consegue clicar aqui e definir skills. Ou seja, eu posso ensinar a AI como ela pode obter os dados, que colunas significam o quê, e dar cada vez mais contexto para ele, se a gente quiser. Belezura? Então, para fechar, Grafana é open source, é gratuito, você pode usar aí como você quiser, eu já venho usando há muitos anos, já venho falando aqui no canal há muito tempo também, só que monitoramento de aplicações críticas exige um cuidado a mais, exige armazenamento de dados de forma segura, exige entender como correlacionar dados e, claro, ser aí o seu guia para poder entender o que aconteceu num problema. Se aconteceu um problema semana passada, esse problema voltou agora, é um problema, é uma invasão, o que aconteceu? Por isso, já deixo o link para você aí, para você acessar o Grafana Cloud, se inscreve lá, é de graça, tenta nas suas aplicações, conecta ele, não vai te custar nada e eu tenho certeza que você já vai ter algumas informações para poder trabalhar e, claro, ir lá pro chefe e falar, ó, chefe, o tanto de problema que eu encontrei e o tanto de pull requests que eu já abri usando essa ferramenta aí sem qualquer tipo de problema. Uma outra coisa bacana para você olhar aqui é correlacionar outras bases de dados, usar nos seus projetos pessoais e, claro, usar no seu dia a dia. Então, para encerrar, use e abuse de monitoramento nas suas aplicações, não fique preso a nenhum vendor, né? Tô te explicando aqui sobre o Grafana, mas a raiz de tudo é o nosso OpenTelemetry, que é o padrão completo que você pode usar em qualquer tipo de linguagem de programação, qualquer tipo de ferramenta open source também trabalhar com ele e você consegue coletar dados de tudo que você tem aí de infraestrutura sem ter qualquer custo ou até sofrimento adicional. Tem uma coisa que eu esqueci de te falar, tá? Quando você criar sua conta ali no Grafana, você vai ver que vai aparecer para você ali 15 dias de trial, mas ele tem um plano gratuito que é infinito para você poder usar aí, né? Infinito de dias, falaria assim. Então você pode criar, pode usar suas aplicações, que é bem legal o plano gratuito dele, mas claro, né? Quando você for usar nas suas aplicações aí de produção, que exigem aí um trabalho mais crítico, aí, claro, você contrata e vê o que seja melhor para você. Perfeito? Então, para encerrar esse vídeo, faz o seguinte, comenta aqui embaixo o que você achou desse experimento, desse tipo de aplicação, o que você quer que eu traga também para os próximos vídeos, porque eu quero ficar de olho aqui, tem muita coisa bacana para compartilhar com você, que eu já tô há bastante tempo aí sem mostrar. Belezura? Espero que esse vídeo tenha superado suas expectativas. Eu sou o Eric Wendel, vou ficando por aqui. Não esquece de olhar as playlists aqui do canal, que tem muito conteúdo incrível que você não vai encontrar em qualquer outro lugar. Belezura? Até o próximo vídeo!